pessoas, desempregado e pensão alimentícia. O tema do Soletrando Direito de hoje é sobre as implicações do desempregado em relação aos alimentos dos filhos. O que fazer o desempregado que precisa pagar a pensão alimentícia? Neste vídeo comentarei sobre este assunto tão polêmico e que pode trazer consequências muito negativas para quem tem o dever de prestá-los. Para iniciar, o que são alimentos do ponto de vista jurídico? Os alimentos se referem ao valor dado a uma pessoa incapaz de prover o seu sustento próprio para atender às necessidades da vida. A obrigação de fornecer alimentos decorre do artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. Mas a fixação da quantia a ser paga se faz na proporção dos recursos da pessoa obrigada. Isto é, a entrega do montante a título de alimentos não pode desfalcar o sustento do alimentante ao ponto de inviabilizá-lo financeiramente. Por isso, o artigo 1699 do Código Civil prevê que, no caso de mudança para pior da situação do alimentante, ele poderá reclamar na Justiça a redução do respectivo encargo financeiro. Convém lembrar que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova. Portanto, atenção para esse aspecto da presunção absoluta da necessidade do menor a ser alimentado. Quanto ao desempregado e pensão alimentícia, existe sim o dever latente do sustento dos filhos, porque não há nenhuma lei que fale que, em caso de desemprego, os pais possam deixar de cumprir a sua obrigação constitucional, de acordo com o princípio da paternidade responsável. Assim sendo, não basta a alegação do alimentante de que se encontra momentaneamente desempregado para se eximir do pagamento da pensão, como decidiu a terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado de 4 de outubro de 2022, nestes termos: dever do genitor de auxiliar no sustento da filha menor. Desemprego que, por si só, não é suficiente para isentar o alimentante da obrigação alimentar. Receber a pensão alimentícia em decorrência do princípio da dignidade humana que está na cabeça da Constituição, é um direito que o filho sem recursos financeiros possui. Logo, não ter emprego fixo ou viver de bicos não constituem situações capazes de dispensar o pagamento da pensão. Agora, se comprovar a real impossibilidade do alimentante de arcar com o valor mensal da pensão, a obrigação recai sobre os avós paternos e maternos, de acordo com o artigo 1695 do Código Civil, sendo esta responsabilidade diluída de acordo com os recursos de cada um. Lembrando que essa responsabilidade ela é complementar e subsidiária, isto é, os ascendentes só são obrigados a pagar a pensão se os pais não tiverem meios de sustento da prole. Portanto, a pensão alimentícia é um princípio garantido pelo artigo 1695 do Código Civil para satisfazer as necessidades da criança ou do adolescente em termos de alimento, vestuário, lazer, habitação, saúde, entre outros. Agora, há uma saída para o pai desempregado que não consegue mais quitar a pensão do filho, que é a solicitação em juízo da redução do valor da pensão, conforme a abertura dada pelo artigo 15 da Lei 5.478 de 1968, que é a chamada Lei de Alimentos. Diz o artigo 15: a decisão sobre a ação de alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados. Mudança
na situação patrimonial dos pais, seja em decorrência de desemprego ou de doença inesperada, abrem a possibilidade de discutir judicialmente a diminuição do montante da pensão alimentícia, adaptando-a à nova situação financeira do alimentante. Portanto, no pedido revisional da pensão alimentícia, deve ser discriminado e provado o elemento redutor da renda, com anexação, se for o caso, de comprovante da demissão do trabalho, baixa da carteira profissional e tudo mais que ajude na comprovação do decréscimo da renda mensal do autor e a consequente acolhida pelo juiz da redefinição do valor a ser pago mensalmente ao alimentando, segundo o binômio necessidade e possibilidade contido no artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, a saber, necessidade de quem reclama e possibilidade de quem promove o sustento dos filhos. Vários são os julgados nesse sentido, valendo destacar o acórdão referente ao agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 4ª Câmara Civil Especializada, em julgamento de 4 de agosto de 2022, destacando na ementa o seguinte: demonstrado nos autos a incapacidade econômico-financeira do genitor para arcar com a pensão alimentícia no valor fixado, a redução dos alimentos é medida que se impõe para atender ao trinômio proporcionalidade, necessidade, possibilidade. Para finalizar, a necessidade de prestar alimentos visa a proteger o direito da criança e do adolescente ante a chamada vulnerabilidade presumida. Nesse sentido, o Código Civil de 2002 dispõe que os alimentos devem atender às necessidades dos que reclamam e à disponibilidade financeira dos que são obrigados a prestá-los. A situação de desemprego não dispensa os pais de proverem o sustento dos filhos, sendo que, quando inexiste a possibilidade de cumprir a obrigação, deve ser acionada a justiça para readaptar o valor da prestação alimentícia em face da situação patrimonial do alimentante. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Obrigado pela atenção. Tchau!